Irmãos, quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor comigo, no livro de Jó. Hoje nós vamos fazer uma leitura um pouco diferente. Digo assim diferente porque normalmente eu tenho por costume pregar somente baseado em um só texto. Eu gosto muito do sermão expositivo. Eu normalmente me atenho a um só texto, até mesmo na leitura inicial, eu somente uma passagem. Hoje, para que possa fazer sentido, um sermão expositivo, mas um sermão doutrinário, dificilmente a gente consegue fazer uma exposição doutrinária usando somente o texto. Então, nós vamos ler aqui Jó, capítulo 1. Os irmãos podem estar sentados, a leitura vai ser um pouco extensa, porém com toda a reverência no coração dos irmãos, toda a atenção ao texto sagrado. Jó, capítulo 1, nós leremos todo esse capítulo, né? Jó, capítulo 1, do 1 até o 22. E depois nós vamos ler aí o capítulo 42, do 10 ao 17. Jó, capítulo 1, do primeiro verso ao verso de número 22. Muito bom ter de volta aqui a equipe de louvor. Semana passada foi um monolouvor, só eu, hein? Não, gostava não. A esposa estava trabalhando, a também não pôde vir, por motivo de força maior, a irmã Fernanda também estava viajando, e aí eu fiz dupla eu comigo mesmo. Mas foi uma bênção também, mas hoje foi melhor, com certeza. Jó, capítulo de número 1, diz da seguinte maneira: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantavam-se de madrugada e ofereciam holocaustos segundo o número de todos eles, pois diziam: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme Deus? Acaso não o cercaste com cego, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão.
e Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer de novo. Falava isso ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer de novo. Falava isso ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 2 bandos, deram sobre os caminhos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer de novo. Também este falava, ainda quando veio outro e disse: estão os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer de novo. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 42, versos 10 ao 17. Do 10 até o final deste capítulo. Jó 42, do verso 10 ao final, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus irmãos, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, o da outra Késia, e o da terceira Queriacu. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como os filhos de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Louvado seja Deus pela sua palavra. Pai querido, eu estou completamente certo que o Senhor ouviu o servo que por mim orou. Porém, mais uma vez, quero me colocar diante desta congregação, diante do Senhor, no sinal de dependência, no sinal de humilhação, no sinal de que eu nada sou nem eu posso de mim mesmo. Eu preciso da tua graça, eu preciso do teu poder, eu preciso do teu Espírito Santo. Meu Deus querido, venha falar mais uma vez com a tua igreja. Não aquilo que eu gostaria de falar, mas aquilo que o Senhor sabe que a tua igreja precisa ouvir. O Senhor quer falar com a tua igreja. Por isso, meu Deus, que o Espírito Santo tem toda a liberdade para agir, aplicando a tua palavra bendita, inspirada pelo Senhor, ao coração de cada irmã que aqui está, para a glória do teu santo nome. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Louvado seja Deus pela sua palavra.
Diferente da teologia sistemática, que procura apresentar o significado doutrinário de um determinado tema, de um determinado assunto, analisando o contexto geral das Escrituras, todos os livros da Bíblia, todas as passagens onde aquele assunto ele é mencionado, a teologia bíblica ela não possui essa preocupação. A teologia bíblica ela se preocupa em examinar uma doutrina dentro do seu contexto imediato, ou seja, dentro de um capítulo ou dentro de um livro em específico. E é a partir dessa premissa que eu quero analisar, pensar um pouco com os irmãos nessa noite sobre a soberania de Deus, olhando para o livro de Jó. Não que nós vamos, claro, de forma alguma, vamos analisar o livro todo de Jó. Isso demandaria pelo menos uns 2 anos expondo sequencialmente para a gente analisar todo o livro de Jó em 42 capítulos. Na melhor das hipóteses, talvez um ano, entendendo que um ano tem aí 50 e poucas semanas, salvo melhor 52, 53 semanas, talvez em um ano, para ser bem sucinto, bem ligeiro no comentário de cada capítulo do livro de Jó. Mas não é esse o nosso objetivo, não é essa a minha pretensão com os irmãos. O objetivo com os irmãos nessa noite é pensar um pouco sobre a doutrina da soberania de Deus, uma doutrina que tem sido esquecida por muitos, tem sido rejeitada por outros, tem sido torcida por uma outra classe de pessoas. Enfim, a doutrina da soberania de Deus ela está sumindo, tem sumido gradativamente dos púlpitos das igrejas. E isso tem uma explicação muito simples, muito clara, porque a doutrina da soberania de Deus ela esvazia do homem todo o mérito, todo o poder, toda a capacidade que o homem gosta de ter. A nossa sociedade é uma sociedade que gosta de propor o empoderamento do homem, gosta de colocar o homem num pedestal, como se ele fosse o senhor da sua história, como se ele pudesse controlar a sua vida, como se ele fosse o ator principal no cenário da história, quando na verdade o diretor e o ator principal de toda a história é o próprio Senhor. Nós não passamos de coadjuvantes, nós não passamos de pessoas que estão participando dessa história, mas quem conduz toda a história desde o início e vai conduzir até o final, segundo a sua soberana e perfeita vontade, é o próprio Senhor. Mas quando nós olhamos para esse texto bíblico de Jó, nós nos deparamos com um conceito muito bem definido, muito bem elaborado, que esclarece para nós essa doutrina tão importante, eu diria que necessária. O cristão ele precisa entender a doutrina da soberania de Deus, para não incorrer no erro de achar que ele é capaz de conduzir a sua própria vida pelas suas próprias mãos, pelas suas próprias forças, e que o que ele alcança na vida é resultado dos seus esforços. Eu não estou dizendo que nós não precisamos fazer nada, eu não estou dizendo que a doutrina da soberania de Deus ensina que nós somos meros fantoches, bonecos nas mãos de Deus. Não é nada disso, né? A liberdade moral que Deus deu ao homem tem o seu lugar dentro da doutrina da soberania de Deus. Porém, a liberdade moral não significa que o homem tenha a capacidade para fazer tudo aquilo que ele quer na sua vida. E esse texto bíblico ele mostra isso de forma bastante clara. Essa passagem da vida deste homem que nós acabamos de ler dispensa muitos comentários, uma vez que nós lemos ali a síntese da biografia de Jó, um homem que nunca vou esquecer. Eu vi uma vez um pastor, não vou dizer o nome dele aqui, estou gravando, depois eu vou colocar no YouTube, talvez ele assista depois. Ele vai lembrar, mas não está o nome dele aqui. Ele pregou e ele disse que Jó passou tudo que ele passou
porque Jó não era dizimista. Deus, eu peguei a minha Bíblia e fui olhar, meu Deus, será que eu pulei essa parte? Não é possível, né? Aí eu fui consultar a minha Bíblia, mais uma vez eu preparei novamente o versículo 1, que diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Um homem, veja bem, isso aqui não é um amigo do Jó, não é o pastor da igreja falando, que conhece o estereótipo, que conhece o que está por fora, que conhece o que é apresentável diante dos outros. É Deus falando, que conhece o mais íntimo, que conhece o oculto do nosso coração. E aí ele dá o testemunho que esse Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Então, se Jó tinha todos esses predicados que o próprio Deus lhe atribuiu, eu duvido muito que Jó não fosse um dizimista. Então, é óbvio, na verdade, eu estou partindo do pressuposto da obediência e que se houvesse um tempo, Jó dizimaria. É bem provável que ele não fosse dizimista no sentido de que não tinha uma igreja naquele tempo, ainda não tinha um tempo, muito provavelmente ele viveu aquele período próximo dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Porém, não é de se descartar a possibilidade de ele ser um dizimista, visto que Abraão, muito antes da lei, muito antes do dízimo ser estabelecido na lei, Abraão dizimou ao sacerdote, o Melquisedeque, o sujeito que aparece, desaparece, ninguém sabe de onde veio, nem para onde foi. Por isso ele é usado visto como um tipo de Cristo nas Escrituras, por conter aí uma genealogia definida. Cristo tem uma genealogia humana, mas não divina, porque ele é eterno de onde comprar. Mas é sobre isso que eu quero abordar, a título de introdução apenas. Jó passou por maus bocados. Jó passou por uma situação extremamente conflitante do seu vida. Alguém reto, alguém temente a Deus, alguém sincero com Deus, alguém que procurava fazer a vontade do Senhor, sofreu muito. Tipo de sofrimento que eu peço que o Senhor me livre. Pastor, você não gostaria de ser como Jó? Olha, eu até quero ter os predicados de Jó, mas se Deus puder me livrar desse cálice, me passar desse cálice, eu prefiro aprender com as lições da vida de Jó, que ele já passou. Porque, irmãos, é terrível só de imaginar a situação que esse homem enfrentou. Mas eu acredito que se a gente tiver que passar algo semelhante, Deus também dará o escape, tanto quanto deu também, da mesma forma como fez com Jó. É interessante, irmãos, que diferente de muitos da nossa geração que se deparam ou que se deparassem com uma situação como essa de Jó, e iam muitas vezes murmurar, e iam dizer coisas terríveis contra Deus, como eu tenho ouvido algumas pessoas falando, dando, entre aspas, testemunho. Para mim são testemunhos, pessoas que dizem assim: mas por que isso está acontecendo na minha vida? Que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu devolvo dízimo, que eu sou assim aos cultos, que eu canto no ministério de louvor, que eu prego a palavra do Senhor, que eu já ganhei muitas almas. Mas por que eu estou passando por tudo isso? Jó não fez nada disso. Jó teve uma conduta bem diferente. Ao invés de questionar a Deus, ao invés de reclamar, de murmurar de Deus, daquela situação, Jó teve uma atitude completamente diferente. Isso porque Jó compreendia, Jó entendia muito bem o que era a soberania de Deus. Ele tinha muito bem definido na sua mente o que era a soberania de Deus. Então eu quero falar um pouco mais nessa noite com os irmãos sobre em que consiste a soberania de Deus. Primeiramente, na soberania de Deus, ela consiste em dar ou em nos dar todas as coisas, absolutamente todas as coisas. No capítulo 1, conforme nós lemos, no verso 21, na parte A, Jó deixou isso bem claro. Ele disse: olha, não saiu dentro da minha mão. Eu vim nesse mundo, não tinha nada. Eu
trouxe nada para eu crescer neste mundo. O Senhor, nu saí dentro da minha mãe, nu tornarei para lá, nu se não vou levar. O Senhor o deu. Jó, ele tinha, de uma forma bem esclarecida na sua mente, que toda a riqueza que ele tinha em suas mãos, antes de perder, porque está falando isso após receber a notícia de que ele tinha perdido absolutamente tudo. Sabe o que é você dormir rico e acordar pobre? Eu não sei porque eu nunca dormi rico, mas deve ser muito triste. Nunca dormi rico, não sei. Você sabe, mas deve ser terrível. Perdeu tudo. E se não bastasse os bens materiais, perdeu também os seus filhos queridos. Ele não perdeu um filho, perdeu 10 de uma vez só. Imagina, perder 10 filhos de uma só vez. Ele sabe, não gosto nem de pensar na possibilidade. Não gosto nem de pensar nessa ideia. É algo extremamente terrível. Mas por que Jó? É claro que Jó estava profundamente triste neste momento. O texto não diz que Jó simplesmente falou: está tranquilo, foi Deus que deu mesmo, e é assim mesmo, Deus é soberano, deu risada. Não, traz lá um tererê gelado para mim tomar, que está tudo certo. Antes de dizer isso que ele proferiu, o texto nos mostra que ele estava profundamente entristecido, porque diz que ele se levantou, verso 20, diz que então Jó se levantou, rasgou o seu manto, um sinal de profundo pesar, de profunda tristeza, rapou a sua cabeça e lançou em terra e amou. Um sinal de luto, um sinal de tristeza, um sinal de profunda angústia no seu coração. Mas mesmo nessa situação de angústia, de tristeza, de pesar por ter perdido seus filhos queridos, por ter ficado num estado de completa miséria financeiramente falando, ele entendia que tudo aquilo que ele tinha não era resultado dos seus esforços, não era resultado da sua capacidade física, intelectual, não era resultado daquilo que ele conseguiu lograr êxito, lograr sucesso com as suas próprias mãos, mas tudo foi o Senhor que deu para ele. Ele entendia que tudo que ele tinha, sua família, uma família bonita, que o dinheiro que ele tinha, que a boa condição, que a estabilidade que ele tinha, tudo tinha vindo das mãos do Senhor. Ele entendia que o Senhor é soberano. Deus, a nossa geração é uma geração que tem uma terminologia que desde quando eu assumi o ministério, que gravei isso quando eu fui para o seminário, principalmente com o meu professor de Deus, o reverendo pai, pastor da primeira IPR de Cianorte, e batia muito nessa tecla, e entrou na minha cabeça isso, no meu coração. Que naquela época, principalmente, hoje ainda tem, parece que disseminou ainda mais. Tem muitos pregadores que gostam de usar aquela expressão: nós temos que pagar um preço. Que eu paguei um preço para chegar onde eu cheguei. Eu lembro que o reverendo pai sempre dizia para a gente: o único que pagou algum preço que pode ser aceito por Deus foi Jesus. Qualquer coisa que nós tentássemos ou tentarmos pagar não pode ser assim. Se pudesse, Jesus não precisaria ter vindo, assumido a forma de homem, ser crucificado, ter sido humilhado, morto. O único que pôde e pagou o preço necessário da nossa redenção, para que pudéssemos ter uma vida abundante neste mundo e vivermos eternamente com o Senhor, nosso Deus, foi o Senhor Jesus. Mas a nossa geração é uma geração que gosta de sentir que ela tem poder, que ela tem mérito. E é por isso que nós vemos tantos, entre aspas, crentes, cristãos, líderes, ensinando os cristãos crentes a fazerem isso. Olha, quando vem uma luta, uma dificuldade, eu ouço muitos, crentes de igrejas neopentecostais contando: não, pastor, quando, estava acontecendo assim comigo,
grande dificuldade, disse: Deus, eu não aceito isso na minha vida, porque eu sou do certo, eu sou dizimista, eu faço isso, eu oro nas madrugadas, eu faço aquilo outro. Mas como assim? Como assim não aceito? Não aceito ter perdido. Isso foi Deus que deu. E aí vem o segundo ponto, da nossa reflexão. Em que consiste a soberania de Deus? Primeiro, consiste no fato que é Deus que dá todas as coisas. A soberania de Deus consiste no fato que é Ele que nos dá todas as coisas. Em segundo lugar, consiste no fato de que Ele pode tirar o que e quando Ele bem entender, o que Ele quiser. É Ele que dá e Ele também pode, não só pode, como tira. Nós vemos na vida de Jó, no mesmo verso, ele diz: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. O Senhor o tomou. E ele não reclama: Deus, eu não aceito isso. Diferente de muitos, entre aspas, cristãos da nossa geração, que aprenderam a reivindicar, a rejeitar. Não, Jó, diferente dessa geração nossa, ele diz: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, que coisa tremenda. Veja, Deus autorizou, deu carta branca para Satanás tocar na vida de Jó. Perceba, irmãos, que nem mesmo o diabo, que é o chefe dos demônios, perceba duas coisas. Primeiro, ele pode, pastor, o diabo não pode tocar na vida da gente. Eu diria que de modo geral até que não. Mas pode acontecer, pode haver uma exceção, como no caso de Jó, é verdade. A palavra ensina que o anjo do Senhor, na teologia, os intérpretes da Bíblia entendem que esse anjo do Senhor é o próprio Senhor. O anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que o temem e os livra. Beleza, o anjo do Senhor está ao nosso redor. E parece que de praxe, o diabo não pode mesmo tocar na nossa vida. Por isso que Pedro vai dizer que o diabo, vosso adversário, nosso, no caso também adversário, ele anda ao nosso derredor, ou seja, ao redor do anjo do Senhor. Ele não pode ficar ao nosso redor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor. E por isso Paulo vai dizer que ele lança dardos inflamados, flechas flamejantes, pegando fogo, para tentar destruir a nossa vida. Mas nós vemos que Deus abriu uma exceção. Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. Primeiro ponto. Segundo ponto é que o diabo não pode ir além daquilo que Deus permite. Deus permitiu tocar, mas você não pode tirar a vida dele. Você pode tirar os bens, você pode tirar os filhos, não deu a lista completa, mas nós vemos que foi tudo que ele fez. Você pode mexer com ele, mas não pode tirar a sua vida. Colocou enfermidade no Jó, tirou os filhos, até a mulher ficou bastante abalada, a companheira falhou no momento de ser auxiliadora. Enfim, a vida de Jó virou de cabeça para baixo. Mas é interessante notar que Jó não se revolta contra Deus. Diferente de muitos, entre aspas, cristãos da nossa geração, que levantam sua cabeça aos céus ao invés de dobrar os seus joelhos e colocar sua boca num pó de humilhação a Deus, levanta sua cabeça arrogante para os céus e diz: Deus, eu não aceito isso. O Jó não faz isso. Foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que ele não deu nem crédito para o diabo. Foi o diabo que tomou. Os teólogos vão dizer: não, ele não tinha essa consciência independente. Jó não dá esse crédito para o inimigo. Se é o diabo, seja lá qual for a situação, nada acontece fora do controle do Senhor. Ainda que não seja Deus que tenha determinado, Deus permitiu. Se Ele não permitisse, não aconteceria. Então, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não estou pregando aqui que é fácil nós bendizermos o nome do Senhor em momentos de aflição. Momentos onde você está com um lutador, no caso de Jó, era uma situação deplorável. O texto vai dizer que se assentou em cima de um monte de cinza
era o melhor recurso terapêutico, paliativo que ele tinha naquele momento, na antiguidade. E ele começa a se coçar com cargos de deles. Terrível era a coceira daquele homem. Eu tenho uma alergia que às vezes não é sempre, mas às vezes quando eu termino de tomar banho me dá uma rápida coceira, uns 10, 15, 20 minutos, normalmente dificilmente passa desse período. E aí eu me lembro de Jó. Normalmente eu me lembro de Jó e ao invés de reclamar, falou: Senhor, obrigado pela tua bondade, a minha coceira passa tão rápido. E eu não estou sentindo dor nenhuma. Nossa, a coceira aqui é só para me lembrar de como o teu servo foi fiel, e eu preciso ser fiel ao Senhor também. Mas Jó era muito mais difícil, muito mais complexa a sua situação. Mas ele entendia que a soberania de Deus consiste em tirar o que Deus quer, quando Ele quer, de quem Ele quiser. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, os habitantes nessa terra, diz o Salmo 24, tudo pertence ao Senhor. Se Ele dá, Ele pode pedir de volta. Tenho visto alguns pregadores dizendo que Deus dá, Deus não toma. Com certeza eles não leram o livro de Jó. Ou se leram muito mal. Muito mal. Porque o livro de Jó deixa isso para mim bem claro. E que não é nenhum absurdo Deus tomar o que Ele quiser tomar de nós. Porque foi Ele que deu. Não é que Ele deu, que agora, não, agora é meu, a vida é minha, eu faço. Você já ouviu alguém dizer assim? Eu já vi pregar até no para-brisa do carro. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Tipo assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não, a vida não é nossa. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que não pertencemos a nós mesmos, nós somos templo do Espírito Santo, nós pertencemos a Ele. Por isso ele diz que aquele que destruir o templo do Espírito será também destruído. Soberania de Deus. Ele dá e Ele pode tomar o que Ele quiser de volta. Mas também, para encerrar, a soberania de Deus, ela não somente consiste no fato que Deus pode dar e pode tomar de volta o que Ele deu, mas a boa notícia, além de tudo isso, também é uma boa notícia, é que o Senhor, como soberano, Ele pode restituir como Ele quiser. Ele pode dar, Ele pode tomar, Ele pode restituir, ou seja, dar de novo. Mas Deus tomou, vai devolver para quê? Será que Deus está brincando? Ou Deus não sabe o que faz? Ou Deus se arrepende do que faz? Não. Deus tem o controle de todas as coisas. E Ele não tem a menor obrigação de dar qualquer explicação para mim, para você, ou para qualquer pessoa que seja. Eu percebo que as pessoas que afirmam ser ateístas, dizem: eu sou ateu, não acredito em Deus. Como aquele filme Deus Não Está Morto, ele retrata muito bem. Me parece que na maioria das vezes não são pessoas que não acreditam em Deus. Eu não acredito que existam ateus. O que existem são pessoas frustradas por Deus, rebeldes, que não querem aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Agora, ateu de verdade não existe. Que há, no grego, é um elemento de negação. Não. Teu vem de teos, Deus, não Deus, ou seja, nega a existência de Deus. Para você negar a existência de alguma coisa, aquela coisa precisa existir na verdade. É o pensamento, estava conversando da ontem com a Vandressa, namorada do meu filho em casa, a gente estava falando sobre a questão do ateísmo. Eu disse que embora eu li muito pouco, mas eu gosto do René Descartes, porque ele que, ao mesmo tempo, interessante que ao mesmo tempo que ele é considerado o pai do racionalismo, ele também foi o precursor, ou aquele que lançou as bases de um dos principais argumentos em favor da existência de Deus. Porque ele desenvolveu o conceito das ideias ináteas, que são aquelas ideias que pairam na nossa cabeça, que vêm na nossa cabeça a priori, ou seja, sem a gente ter visto, sem ter sido apresentado aos nossos olhos, ao nosso paladar, ao nosso olfato, ou seja, aos nossos sentidos. E aí eu me lembro que uma vez eu estava assistindo um vídeo, um professor de pré-vestibular estava explicando e ele disse: olha,
você não consegue pensar no não cachorro. Por quê? Porque o cachorro existe, então você pensa no cachorro, ele existe. Alguém poderia falar assim: mas como explicar então os monstros, a fada, o unicórnio? Existe unicórnio? Existe fada? Depende. O unicórnio não existe, a fada não existe. Mas se você pegar o unicórnio, o que é o unicórnio? É um cavalo? Cavalo existe? Existe. Com um chifre no meio da testa, chifre existe? Existe. Então, alguém montou o unicórnio com parte daquilo que existe. Então, a ideia do unicórnio existe. Pode não existir um bicho unicórnio, mas a ideia dele existe. Uma fada. Pega uma mulher, reduz o tamanho dela, pequenininho, coloca umas asas nas costas dela. Mulher existe, as asas existem, seres que voam existem, os pássaros voam. Então as ideias, elas estão aí, todas elas existem. Alguém foi lá, na imaginação, pegou partes, deu um Ctrl+C, um Ctrl+V, uniu as partes e formou. Ela não pensou em algo que não existe absolutamente falando. Então, Descartes vai dizer: se nós pensamos em Deus e nunca houve uma civilização, nunca houve um povo que não buscou adorar algum tipo de Deus, nem que esse povo tivesse que criar seus próprios deuses, imagens de escultura para adorar, nunca houve. Por quê? Porque Deus existe, a consciência do eterno, a consciência de Deus está impregnada, está incrustada no nosso coração. Não existe, a ideia aí do ateísmo, porque existem pessoas frustradas muitas vezes. De repente, Deus não lhe deu aquilo que ele queria, ou Deus não atendeu o que ele pediu, ou Deus deu algo, permitiu que ele passasse alguma coisa na sua vida que ele não queria ter passado. E aí ele se revolta contra Deus. E uma pessoa, quando está extremamente revoltada com a outra, qual é a tendência dela? É de tentar eliminar aquela pessoa, matar aquela pessoa. Mas como não se pode matar a Deus, o mais próximo que alguém pode conseguir fazer a respeito disso é negar a sua existência, é dizer que ele não existe. E eu aprendi na pandemia agora também mais o porquê que existem, qual é o verdadeiro significado do ateu, a verdadeira face do ateísmo. Porque na pandemia nós vimos o seguinte: se você não concorda com o que a mídia, por exemplo, ela estava pregando, eles estavam pregando lá no lockdown, fica em casa e aquela coisa. Se você não concorda, você é o quê? Cancelado. Começou sendo cancelado só no sentido, vamos dizer assim, ideológico, no sentido de falar: não, porque você está errado, você está fora, você tentar excluir a pessoa socialmente. E terminou judicialmente mesmo, derrubando bombas nas redes sociais. Se você pensa diferente, você está cancelado. A gente não vai te matar fisicamente, mas você vai morrer nas redes sociais. Nós vamos matar você nas redes sociais. Então, se eu não quero me submeter, eu não concordo com a vontade de Deus, que está registrado lá na Bíblia Sagrada, não dá para matar Deus. O mais próximo que alguém pode fazer isso é negar a sua existência. Então entenda, ninguém te frustrar. Só que o verdadeiro servo de Deus não se frustra quando Deus tira alguma coisa. Ele sabe que foi Deus que deu, foi Deus que tomou, e que Deus pode trazer de volta. Deus pode restituir, como nós lemos aqui no capítulo 42, ele é extenso. Eu vou reler apenas o versículo 10, lógico, eu não vou ler todos os versículos que nós lemos. Mas o verso 10 diz que Deus mudou a sorte de Jó, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Ele não disse que Deus faz como Ele quer, porque é interessante que Deus deu riquezas em dobro para Jó, porém, a mesma quantidade de filhos, e o mais maravilhoso de tudo: Jó
teve todos esses filhos com a mesma mulher. Porque vamos combinar, quando está tudo bem, você está lá, bem de saúde, viril, bombadão, forte, cheiroso, dinheiro no bolso para levar a mulher para passear. Aí a mulher está lá com você, meu amor, e tal, me abraça, dá um beijo, está feliz da vida. Aí você, de uma hora para outra, perde, fica pobre, dá uma doença terrível, você começa a feder, começa a arrancar os pedaços da carne. E a mulher olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Em outras palavras, você nem chega perto disso, você não serve para mais nada, está fedendo, amaldiçoa Deus e morre. Eu não sei se eu tivesse, confesso que eu não sei se eu tivesse no lugar jovem incentivando ninguém a fazer isso, não. O modelo a ser seguido é o jovem. Mas eu não sei se lá no fundo você não ia dar uma fracassada no lugar de jovem. Você não ia olhar e falar, então quer dizer que agora mudou o negócio. Eu era fedido, eu tinha que amaldiçoar Deus e morrer, não servia para mais nada. Então, já que é para a gente começar tudo de novo, então, não sei. Mas Jó foi um cara crente mesmo, isso eu admiro demais, Jó. O Jó teve esses 10 filhos com a mesma mulher, não guardou raiva, não guardou ressentimento. É para quem pensa em desistir da esposa por qualquer coisa, porque a mulher é muito difícil, não sei o que. Eu lembro do Jó, esse cara era crente. Nós temos que nos espelhar nele. E Deus restituiu, irmãos, a vida desse homem. Financeiramente falando, foi duplicado a bênção na sua vida. Eu não li aqui, mas espiritualmente falando, ele foi muito mais abençoado ainda, porque no verso 5 ele testemunha o seguinte: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te vejo, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, eu tive uma experiência profunda com o Senhor. Antes eu vivia da experiência dos outros, eu ouvia falar de quem andou com o Senhor, mas agora eu tive uma experiência particular com o Senhor. Então, irmãos queridos, o tempo nosso já esgotou, nós possamos guardar essa doutrina maravilhosa, a palavra do Senhor, que nos ensina que o nosso Deus é o soberano. Nós cantamos isso nos louvores, só que muitas vezes sem entendimento. Por que sem entendimento? Porque quando vem a luta, a prova, a dificuldade, a gente desobedece, a gente pensa em desistir, a gente acha que Deus se esqueceu da gente, que Deus está contra a gente, e não é nada disso. Deus, Ele dá. Cuidado, aquele que recebe a bênção do Senhor e se afasta dele, ou passa a ser infiel. É o mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus que tira. Só que Deus é tão bom que Ele pode restituir. Se for um caso de Jó, que não foi um caso de pecado, ele se manteve fiel a Deus, não pecou contra Deus, ele procurou fazer a vontade de Deus, se manter fiel. No capítulo 13, versículo 15, tem uma das mais belas declarações que eu leio na Bíblia. Diz: ainda que ele me mate, eu esperarei. Se eu tiver que morrer coçando um caco de dele, sendo esse monte de cinza, na miséria, eu não vou negar ele, eu vou esperar ele. Se ele quiser me tirar dessa situação, ele pode, e eu vou glorificar ele. Se ele não me tirar, eu vou morrer glorificando o nome dele, na miséria, em cima de um monte de cinza, me coçando com um caco de dele. Eu vou servir a ele até o final. Para encerrarmos, só pode agir dessa forma que tem em mente o mesmo que o apóstolo Paulo afirmou em Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29, quando ele disse: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não é só aquilo que é bom, não é só aquilo que é agrado, tudo. Por mais que a gente não saiba explicar, irmãos, tem muitas coisas. Passei 4 anos de seminário estudando teologia, fiz depois uma pós-graduação, fora que eu já dediquei, sei lá, milhares de horas debruçadas sobre livros, Bíblia, lendo, muita coisa, mas muita mesmo, que eu não sei explicar. Não sei, só Deus mesmo explicar. Talvez, quem sabe, na eternidade a gente entenda, mas eu acredito que muita coisa a gente não vai entender mesmo, porque Deus é infinito e nós somos finitos. Na nossa finitude, nós não vamos compreender tudo mesmo, jamais na eternidade. Então, Paulo lhe disse que ele tinha convicção, assim como Jó: sabemos que todas as coisas
contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, 28 e 21. Todas as coisas, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Você ama Deus? Pergunta para quem está do seu lado: você ama Deus ou não? Pergunta óbvia, é claro que a gente sabe e ama. Então diga para ele: então, saiba que tudo o que acontece na sua vida é para promover o seu bem. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer esse Deus maravilhoso. E nós não podemos alcançar as maravilhas da sua perfeição, como disse o salmista no Salmo 139. Mas o fato de nós não conseguirmos compreender completamente os desígnios de Deus, talvez, na melhor das hipóteses, tocar na ordem da sua sabedoria, dos seus propósitos. Isso não significa que Ele não nos ama, que Ele não tem o melhor para nós. E por mais que o inimigo tente colocar na nossa mente, no nosso coração, os momentos de aflição, para a gente desanimar, para a gente reclamar de Deus, nós não vamos fazer isso em nome de Jesus. Nós vamos nos manter firmes, fiéis, como João, sabendo que tudo coopera para o nosso bem, sabendo que vamos crescer na nossa experiência com Deus, talvez antes só de ouvir, mas agora de ver com os próprios olhos. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra maravilhosa, te agradecemos pela vida do teu servo Jó, te agradecemos por ter esse livro maravilhoso do Bíblia, que foi a custo de muita dor, de muito sofrimento do teu servo. Mas o teu servo nunca esteve só, o Senhor sempre esteve com ele. O Senhor fortaleceu a sua alma, o Senhor nutriu o seu espírito, de modo que ele pudesse permanecer fiel ao Senhor. E o Senhor deu vitória ao teu servo. O Senhor não somente deu, o Senhor tirou para mostrar a Satanás, para envergonhar o diabo, mostrando, deixando evidente que Jó não serviu ao Senhor por causa daquilo que o Senhor dava para ele. Mas Jó servia ao Senhor por causa que ele sabia quem o Senhor era, servia por quem o Senhor era. E o Senhor restituiu para o servo. Meu Deus, eu não sei como está o teu rebanho, o teu povo, esse povo amado do Senhor, tão amado que o Senhor Jesus veio voluntariamente a este mundo, sofreu, foi humilhado, morreu, mas ressuscitou e está de volta à destra do Senhor. E também está presente aqui conosco nessa noite. Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo esteja fortalecendo este povo amado do Senhor, esteja abrindo os olhos espirituais, para que a cada dia nós, como povo do Senhor, possamos compreender essa doutrina maravilhosa, talvez incompreensível em muitos aspectos na nossa limitação, na nossa finitude, mas que uma coisa possa estar bem definida no nosso coração a cada dia: que o Senhor nos ama, que o Senhor tem controle de tudo, mesmo que tudo pareça estar descontrolado, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor nunca perdeu as rédeas da história, o Senhor nunca perdeu as rédeas da nossa vida, e tudo está contribuindo para o nosso bem-estar e, sobretudo, para a glória do Senhor. Abençoa o coração do meu irmão, da minha irmã nessa noite, que entrou aqui com o coração abatido, entristecido, angustiado, talvez até mesmo desesperado, talvez pensando em desistir da jornada, da caminhada. Que isso não aconteça, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo esteja neste momento derramando o seu poder sobre a vida dos teus servos nesta hora, de modo que, assim como o Jó venceu, o diabo foi envergonhado, o teu servo foi 2 vezes mais abençoado para a glória do teu nome. Os teus servos também aqui hoje, nessa noite, sejam também grandemente abençoados pelo Senhor e o inimigo envergonhado mais uma vez para a glória do teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.